No final da carreira de Jesus Cristo, tem um episódio muito interessante sobre a sua vida, escrita pelos evangelhos. Eu vou ler aqui o que o apóstolo João escreveu. Abra sua Bíblia em João capítulo 18, verso 1 em diante, que nos diz assim: Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, o que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. E disse-lhe Jesus: Sou eu? E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, e recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito. Pois dos que me deste, nenhum deles perdi. Quando nós observamos os evangelhos, tanto Mateus no capítulo 26, Lucas no capítulo 22 e Marcos no capítulo 14, citam esta mesma história. Judas foi um dos discípulos escolhidos por Jesus. Entre os 12, ele fazia parte da caminhada de Cristo no seu ministério. Nesta passagem que ocorre no jardim do Getsemane, onde Jesus estava em oração com os discípulos, aguardando o momento final do seu ministério, Judas, depois de ter feito um combinado para prender Jesus, foi até ele com os sacerdotes judeus. E ao chegar, o apóstolo João, que tem um olhar diferente dos demais escritores, ele lança aos olhos um detalhe. Jesus questiona quem eles buscavam, como se eles não o conhecessem. E eles parecem estarem um pouco atônitos diante daquela pergunta. Vocês estão buscando a quem? E eles repetem: Jesus, o Nazareno, porque como eles estavam indo prender Jesus e não conheciam Jesus? Evidentemente que Judas, o traidor, conhecia. Mas aqui tem uma pergunta que nos leva a uma reflexão. Às vezes, as pessoas parecem conhecer Jesus. Às vezes, as pessoas conhecem Jesus. Ou, talvez, não o conheçam. E se o conhecem, de que maneira o conhecem? A quem buscam? Judas, quando estava do lado de Jesus, o que ele buscava? O que ele esperava de Jesus? E por que foi mais tentador receber 30 moedas de pratas dos sacerdotes do que ficar ao lado do Cristo até o seu martírio? Essas questões então nos levam a uma reflexão sobre aquilo que estamos buscando. Para os sacerdotes judeus, prender Jesus, condená-lo à morte, era causar a sua inexistência e, portanto, os seus seguidores deixariam de pregar a sua palavra e deixariam de propagar a Jesus como Cristo. Mas eles estavam enganados, porque Jesus, ele havia estabelecido o seu reino e buscava que todos nós tivéssemos um encontro espiritual com ele. O seu corpo realmente seria morto, mas o seu espírito não. E depois ele ressuscita. Assim também muitos de nós estamos apegados ao corpo, ao eu, ao nosso físico, ao nosso mundo. Estamos apegados às coisas terrenas e esquecemos que o mais importante são as espirituais. Estamos apegados ao eu,
como aquilo que vemos, aquilo que somos exteriormente, e esquecemos daquilo que está dentro de nós. E é lá que o Espírito Santo quer habitar, dentro de nós. Porque é daí ele transforma o nosso coração, o nosso ser, o nosso modo de viver, de pensar, de agir, a nossa conduta. Então, esta pergunta fica hoje para que possamos meditar a quem eles buscavam. Se Jesus estava o tempo todo com eles. O tempo todo Jesus estava ali, entre o povo, fazendo milagres, falando da sua palavra e mostrando qual era o caminho. Que você possa meditar nesta pergunta. Que Jesus você está buscando? Deus abençoe a todos vocês.